Oi, sou a professora Luciana Siqueira e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de materno infantil. Hoje estaremos falando sobre tipos de parto. Um dos tipos de parto que existe é o parto normal ou humanizado. Olha as imagens aí. Esse parto normal, ele é dividido em períodos clínicos do parto. O parto é dividido em 3 períodos ou etapas que acontecem até a saída do feto, né? Que ao sair se torna recém-nascido. Então vamos ver. A primeiro período ou primeira etapa é a dilatação do colo. A segunda etapa é a expulsão do feto do local intrauterino, né? Dentro do útero para fora. Do canal da vagina. Dequitação e o terceiro período ou etapa é a dequitação da placenta. Nós vamos ver cada um deles agora, como que ocorre esses períodos clínicos do parto. O primeiro período é conhecido como o período de dilatação. É considerado o primeiro período do parto normal, o mais longo deles. Consiste na modificação que o colo sofre, o útero sofre, né? E denomina-se apagamento, que ocorre por retração e é avaliada em porcentagem, que vai de 0 a 100%, e dilatação, que indica a abertura do diâmetro do orifício. É expressa em centímetros e ao atingir a dilatação máxima de 10 centímetros, formam um único canal entre o útero e a vagina. E o apagamento na primigesta, o que é a primigesta? É a mulher que está tendo sua primeira gestação, ocorre primeiro que a dilatação. E nas multíparas, então o apagamento nas primigestas, que é a primeira gestação, ocorre primeiro que a dilatação. E já nas multíparas, que são mulheres que já tiveram vários partos, ocorre simultaneamente, tanto o apagamento como a dilatação. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Onde ocorre essa dilatação? Ocorre no colo do útero. Onde ocorre o apagamento, as imagens aí embaixo mostram, sequência de dilatação e apagamento do colo do útero em uma primípara, que é o que? Mulher que tem, não teve nenhum parto, né? A primeira gestação, e multípara, mulher que tenha já teve mais de um parto. Então, na figura a gente vê a sequência dessa dilatação e o apagamento do colo. Então, esse apagamento vai se abrindo, se apagando todo o colo, que a gente vê até a última figura, acontece, vai de 0 a 100%. E a dilatação da abertura do diâmetro do orifício, para ficar todo dilatado, ocorre na dilatação máxima, tem que chegar aos 10 centímetros, forma um canal único entre o útero e a vagina. Então, nas primigestas, primeira gestação, ocorre primeiro a dilatação. O apagamento nas primigestas ocorre primeiro que a dilatação. O colo do útero, nessa primeira imagem, ele vai se apagando, se acabando até ficar totalmente como se fosse assim aberto. E a dilatação ocorre depois, que essa dilatação tem que chegar a 10 centímetros, onde forma um único canal entre o útero e a vagina. E já a segunda imagem mostra as multíparas, mulheres que tiveram mais de um parto, né? Ocorrem simultaneamente. Olha lá, vão acontecendo, vai ser ocorrendo o apagamento e a dilatação simultaneamente, até que fique totalmente apagado o colo, de 0 a 100%, e a dilatação até 10 centímetros. Como que a gente verifica essa dilatação numa
gestante que esteja num pré-parto, né? A gente coloca os 2 dedos, o indicador e o médio, introduz no canal da vagina e aí a gente vai vendo esse apagamento a partir do momento em que a gente consegue abrir esses dedos na cavidade interna da vagina, no orifício interno da vagina, onde a gente pode delimitar uma circunferência até dar 10 centímetros de dilatação. É chamado do toque, né? Do toque que é feito geralmente na sala de pré-parto. Então, o primeiro período do parto é a dilatação, é o período mais longo, onde tem que ocorrer o apagamento do colo do útero e também a dilatação desse colo do útero, desse útero, até formar um único canal só do útero com a vagina. Aí, ó, aqui tem uma imagem, né, de uma peça de um boneco, mostrando a cervix, o colo do útero. Ó. Então, quando ocorre o período de dilatação de 10 centímetros, esse orifício no central aí da cervix, do colo do útero, ele vai abrir todinho e vai formar um único canal com a vagina, para que o feto possa sair. Então, o primeiro período do parto é a dilatação, é o período mais longo, onde ocorre o apagamento do colo do útero e a dilatação desse colo, onde vai ficar um único canal com a vagina. O útero se torna um único canal com a vagina. Segundo período do parto é conhecido como expulsão. Ele vai iniciar quando a cervix, ou o colo do útero, está completamente dilatada aos 10 centímetros e termina com o nascimento da criança. Olha a imagem mostrando, né? Então, o primeiro período de dilatação ocorre o apagamento do colo do útero e a dilatação desse útero, dessa cervix, né, do colo do útero, até formar um único canal com a vagina. E o segundo período é o período da expulsão desse feto, que inicia quando essa cervix, ou seja, esse colo do útero, está completamente dilatado e termina com o nascimento do recém-nascido, né? E o terceiro período do parto é conhecido como dequitação ou secundamento. Inicia-se após o desprendimento do feto e termina com a saída completa da placenta e das membranas. As membranas que envolvem a placenta, como nós já estudamos nas videoaulas anteriores, que é a amnion e a coro, não é isso? Então, de novo, para a gente entender, ficar bem explicadinho. Existem os tipos de partos que a gente viu, né? O parto normal humanizado e o parto cesáreo, que é o parto feito dentro do centro cirúrgico. E agora nós estamos vendo a primeira parte do parto normal. O parto normal ele é composto por períodos clínicos do parto, que é dividido em 3 períodos ou 3 etapas, que a primeira etapa é a dilatação, onde ocorre, é o período mais longo, onde ocorre a dilatação de toda a cervix, de todo o colo do útero, até formar um único canal com a vagina e o apagamento desse colo. Esse apagamento na primigesta, ou seja, a mulher que tem sua primeira gestação, ocorre primeiro do que a dilatação. Já em mulheres multíparas, que já tiveram vários partos, eles acontecem simultaneamente. A imagem mostra aí, né, uma apresentação do colo do útero acontecendo. Essa figura A mostra que é uma mulher, colo do útero de uma mulher primigesta, de primeira gestação, e a imagem B mostra o colo do útero de uma gestante multípara que já teve vários partos. Aí aqui mostrando a cervix, né, ou o colo do útero, quando ocorre o período de dilatação total de 10 centímetros e o apagamento de 100% do colo do útero, esse orifício aí central, que é conhecido como cervix ou colo do útero,
formam um único canal com a vagina. E tem o segundo período do parto, que é a expulsão. Essa expulsão ela vai iniciar quando a cérvix ou o colo do útero está totalmente dilatado, os 10 centímetros, e termina com o nascimento da criança. E o terceiro período do parto é conhecido como dequitação ou secundamento. Ele vai iniciar após o desprendimento do feto, ou seja, a saída do feto, e termina com a saída da placenta e das membranas. São as membranas que envolvem internamente e externamente a placenta, âmnion e cólon. E algumas literaturas falam também sobre o quarto período do parto, que é conhecido como período de Greenberg. Corresponde à primeira hora após a saída da placenta, período crítico onde pode ocorrer com frequência as hemorragias, a perda sanguínea fisiológica e pode variar de 250 a 500 ml. Deve haver observação frequente das percas sanguíneas, aferir a pressão arterial, pulso, respiração de 15 em 15 minutos. Inclui 4 etapas, estas são responsáveis pela restauração uterina e o controle do sangramento. Após a primeira hora, o útero apresenta-se em condições normais, firmemente contraído, completando assim o mecanismo de hemostasia, ou seja, o controle do sangramento. Aqui, tá mostrando, né, como ocorre o parto normal. Primeira imagem, saída da cabeça fetal. Segunda imagem, liberação do ombro anterior. Depois, liberação do ombro posterior até a expulsão completa desse feto, desse recém-nascido. Aqui mostra também a sequência do mecanismo do parto, né, como vai acontecendo, até a expulsão do feto e em seguida a dequitação, né, que é a expulsão da placenta. Outro tipo de parto é o parto cesariano, ou conhecido como cesárea. Olha aí, ele é um parto que é realizado dentro da sala operatória, né? Dentro do centro obstétrico, onde é realizado através de uma incisão na pele até chegar no útero, faz uma incisão no útero e retira o feto que está dentro do útero. É um procedimento cirúrgico, precisa de anestesia, todo uma equipe paramentada, local, a sala obstétrica, o centro obstétrico esterilizado, todo montado como se fosse qualquer outro tipo de cirurgia, né? Porque é uma cirurgia, na verdade, um parto cesáreo. Parto cesariano é caracterizado como parto cirúrgico que resulta na extração do feto por meio de uma incisão, uma abertura, olha a primeira imagem, uma incisão na parede abdominal e uterina, ou seja, na pele, né, do abdômen e uma incisão no útero. Quando é indicado? Quando é a indicação dessas cesarianas? Desproporção feto-pélvica, ou seja, o feto é maior do que a região pélvica da gestante. Cesarianas anteriores, geralmente a mulher que já teve vários partos cesáreos indicativo de que ela terá mais um parto cesáreo. Placenta prévia, que é a placenta que ela vai, no movimento com o feto, ela vai se deslocar e ela se posiciona acima do canal do parto. Deslocamento prematuro da placenta durante a gestação, né, nas semanas gestacionais, pode ocorrer esse deslocamento. O que é esse deslocamento prematuro da placenta? A placenta começa a se soltar antes do tempo. Rotura uterina, né, uma abertura no útero.
Sofrimento fetal, pode estar ocorrendo algum sofrimento fetal, perca de líquido amniótico, pode estar fazendo com que esse feto esteja em sofrimento. Herpes genital, né, que são as herpes encontradas na região da vagina, que no momento da saída, se fosse parto normal, pode estar transferindo, né, transmitindo para o feto. Prolapso de cordão, que é quando ocorre o prolapso de cordão, geralmente o cordão umbilical é maior do que 60 centímetros, que é o normal, e esse cordão ele desce primeiro se fosse parto normal. Então, quando tem um prolapso de cordão, é indicativo de cesariana. Condilomatoses, que é o HPV, também indicativo, se a mãe tiver, é indicativo de cesariana. E fracasso na indução. Geralmente nas salas de pré-parto, quando está demorando muito, está prolongado o sofrimento da gestante no pré-parto, não consegue a dilatação, está lenta a dilatação, geralmente é colocado alguns medicamentos intravaginal, prescrito pelo médico, ou até mesmo o médico obstetra ele coloca no canal da vagina, introduz lá dentro, e esses medicamentos vão induzir o parto, ou seja, vão fazer com que o útero expulse esse feto para fora, né, do canal da vagina. Então, algumas vezes pode ocorrer que, mesmo com essa indução, não ocorra a expulsão do feto. Então, fracasso na indução pode sim encaminhar essa gestante para um parto cesáreo. Então, aqui são algumas indicações de quando uma gestante poderá passar pelo parto cesáreo. Claro que existe muitos outros, né, indicações, como, por exemplo, gestantes diabéticas, gestantes hipertensas, gestantes com obesidade, estão acima do peso, que são indicativos de parto cesáreo. Nós vimos esses dois tipos de parto, né? Vimos como eles funcionam, os mecanismos que tem, os períodos do parto. E assim que ocorre, a expulsão do feto, seja ela por parto normal ou por parto cesáreo, o que ocorre? Essa mulher que antes era conhecida como gestante, agora no pós-parto imediato, né, no pós-operatório, no pós-parto imediato, ela vai ser conhecida como período puerperal, puerpério. Ela vai ser agora uma puérpera, não mais uma gestante, né? Ela já pariu, ela já ocorreu a expulsão desse feto, então agora ela entra no período conhecido como puerpério ou puerperal. Puerpério é o período do ciclo gravídico, que é o ciclo, né, de gestação da mulher. Então, o período do ciclo gravídico puerperal, em que as modificações locais e sistêmicas provocadas pela gravidez e parto no organismo da mulher retornam à situação do estado pré-gravídico. O puerpério, ele é o período do ciclo gravídico que inicia logo após a dectação até a volta do organismo materno às condições pré-gravídicas. Como eram as condições pré-gravídicas? O útero estava na região pélvica, não tinha uma distensão abdominal, né? As mamas não estavam com alterações. Então, todas essas condições que mudam durante a gestação, quando a mulher entra nesse período puerperal, no puerpério, começa o organismo materno voltar a todas as condições do início, né, da gestação. É também chamado popularmente de dieta ou resguardo. Nós conhecemos muito como resguardo, né? As nossas vozinhas, nossas mães sempre nos orientaram: meninos, tem que ficar, minha filha, você tem que ficar de resguardo, 40 dias de resguardo, você tem que tomar só caldinho de galinha canja, né? De galinha caipira, e assim vai, né? Então, esse período de dieta ou resguardo é conhecido na nossa área da saúde, né, na parte obstétrica, como puerpério.
A duração do puerpério é em média de 6 a 8 semanas, ou seja, 1 mês e meio a 2 meses ou 45 até o 6º dia. Atualmente considera-se puerpério o período de 45 dias após o parto. Geralmente, né, as nossas vozinhas, as nossas mães indicam que é 40 dias de resguardo, né? Então, dentro da literatura, nos mostra que é até 45 dias após o parto, que é o período puerpério. O puerpério ele é dividido em 3 fases. Existe o puerpério imediato, que inicia-se na primeira hora pós-parto, né? Primeira hora depois que pariu, estendendo-se até a segunda hora, ou seja, tem início imediatamente após a saída da placenta, estendendo-se por 2 horas após a saída da placenta. A segunda fase, é o puerpério mediato, que ele inicia-se na segunda hora, ou seja, estendendo-se até o 10º dia. Esse período é marcado pela regressão das modificações nos órgãos genitais. Então, os órgãos genitais vão voltando à estrutura que era, né, antes do período pré-gravídico. Lembrando, quando a gente fala de período gravídico, pré-gravídico, o período gravídico significa o período da gravidez, da gestação. E existe o puerpério tardio. Esse puerpério tardio ele vai iniciar no 11º dia, estendendo-se até o 42º dia pós-parto, ou até o reinício dos ciclos menstruais em mulheres que amamentam. Para as que amamentam, esse período pode variar de 6 a 8 semanas, esse puerpério tardio, né? Então, vamos lá. O puerpério é dividido em 3 fases. Puerpério imediato, que inicia-se da primeira hora pós-parto, estendendo-se até a segunda hora, ou tem início imediatamente após a saída da placenta, estendendo por 2 horas. O puerpério imediato já inicia-se na segunda hora, ou seja, estendendo-se até o 10º dia. Esse período é marcado pela regressão das modificações nos órgãos genitais. E o puerpério tardio, que inicia-se no 11º dia e vai até o 42º dia pós-parto. Ou até o reinício, ou seja, até voltar o ciclo menstrual normal. Lembrando que nesse período, principalmente nesse puerpério imediato, nós da área da saúde, né, nós da área da enfermagem, principalmente vocês, técnicos de enfermagem, terão que ter uma atenção redobrada com essa puérpera, quando ela vai ser encaminhada para as clínicas, né, para obstétrica, para as enfermarias. Nós temos que estar observando os lóquios fisiológicos. O que são esses lóquios fisiológicos? São o sangramento que sai, né, pós-parto, no puerpério imediato, e pode sair até coágulos de sangue, mas não pode sair em excesso, em extremo, porque pode ocorrer processos de hemorragia, pode levar esta puérpera a um choque hipovolêmico e até a óbito. Então, temos que estar observando esse lóquio fisiológico, a coloração dele, o odor dele, se tem presença de alguma infecção, né? O odor está diferente, a consistência, a quantidade, tudo isso nós temos que estar avaliando nos lóquios fisiológicos, que é o sangramento que ocorre na puérpera no pós-parto. 50 a 70% das mulheres passam por um momento de tristeza após o nascimento dos seus filhos. Isso aqui é importante dizer porque tanto quando se descobre, né, quando não é uma gravidez planejada, quando se descobre que deu positivo, né, que está grávida, é um choque, é um baque bastante grande psicologicamente, mesmo que você esteja preparado,
se planejou tudo, ainda vem momentos de desespero, né? Então muitas mulheres podem relatar sobre isso. Então por isso que é muito importante a gente trabalhar o psicológico, dando orientação, sendo companheiro, explicando o que pode acontecer, como é que vai ser, quais os cuidados que vai ter que ter com esse recém-nascido, quais os cuidados durante a gestação. Tudo isso entra devido ao quê? Aos abalos psicológicos. Por isso que a gente vê muito caso hoje passando de mulheres que abandonam seus filhos, acabam de renascer ainda com cordão umbilical, jogam nos cestos de lixo, põem em sacolas e sacos de lixo. Então, vários fatores podem influenciar, principalmente a depressão pós-parto. E aqui a gente termina mais uma videoaula falando sobre os tipos de parto, né? E entrando no parto até a expulsão do feto e entrando no período puerperal, que é o período pós-parto, onde a mulher já não é mais uma gestante e sim uma puérpera. Até mais, até a nossa próxima videoaula.